Bem, vamos agora para incisos da liberdade. Esse direito, no que diz respeito ao volume de incisos, ele é bem mais extenso do que os dois anteriores. Então, vamos devagarzinho aqui, para que você não se perca, tá certo? Quando a gente fala em liberdade, a liberdade ela tem que ser entendida de forma bem ampla. Eu tenho a liberdade de pensamento, ali. Eu tenho mais do que a liberdade de pensamento, eu tenho liberdade de profissão ou liberdade profissional, tá? Pensamento ou expressão, profissão ou profissional. Eu tenho liberdade de religião ou religiosa, liberdade de locomoção, liberdade de reunião e liberdade de associação. Essas são as facetas do direito à liberdade. Quando se fala em liberdade, a gente pensa logo de cara, bum, em liberdade de locomoção, não é? Mas não é só isso. Liberdade de locomoção é só um aspecto do direito à liberdade. Só um dos aspectos. Tá certo? Vamos lá. Liberdade de pensamento ou de expressão, dá no mesmo. Dois incisos tratam dessa liberdade. O primeiro deles, o inciso 4. O inciso 4 diz assim, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Como assim, Nelson? É livre a manifestação, eu posso pensar o que eu quiser, é isso? Mais do que pensar o que você quiser. Você pode, mais do que pensar, você pode expressar, manifestar, se posicionar, falar o que quiser. Você fala o que quiser, pode falar? Pode. Posso magoar os outros enquanto falo? Posso. Posso caluniar, difamar, injuriar? Pode. Agora, vírgula, veda-se o anonimato. Eu tenho que assinar embaixo. Eu tenho que ser macho e dizer por quê. Nelson, como assim? Por que isso? Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra você. Só um minutinho. Acho que aqui vai ficar mais fácil, peraí. Pronto. Olha só. Olha o inciso seguinte. A gente tá aqui, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Confere? Eu posso pensar o que eu quiser. Mas eu tenho que assinar embaixo. Eu não posso ficar no anonimato. Eu não posso difamar alguém, soltar o boato e ficar no anonimato. Por quê? Olha o inciso que eu nem colei, mas também é da liberdade. Porque é assegurado a pessoa prejudicada terá direito de resposta. Fulano fofocou contra cicrano. Fulano meteu a fofoca contra cicrano. Certo? Então, João, meu amigo João, falou de Débora. Olha a Débora, de novo. Então, João foi lá e falou mal de Débora, fofocou sobre Débora. João, senhoras e senhores, Débora tem direito de resposta, tem direito de defesa proporcional ao agravo, além de uma indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, veda-se o anonimato, por quê? Para que o prejudicado tenha direito de resposta e direito a uma indenização. Certo? Vou te dar um exemplo que eu acho muito bacana. Aqui. Um exemplo que eu acho muito legal. Eu não sei se você sabe, mas Roberto Marinho, já falecido, e Brizola, também já falecido, esses dois eram inimigos notórios, inimigos públicos. Eles se odiavam, não sei se você sabe disso. Só que Roberto Marinho tinha ao favor dele a Rede Globo, o Grupo Globo. Né? TV, revistas, jornais, era uma coisa absurda. E Brizola era político. Eu estou dizendo era porque faleceram, né? Político. Então, toda vez que Brizola pisava um pouquinho fora da linha, a Globo, pá, metia o pau em Brizola. Impressionante. Falou uma bobaginha, bum, esculhambava. Era prazeroso para Roberto Marinho. E aí, só que às vezes, a Globo, naquela ânsia de falar mal, de expor, o que é que acontecia? Naquela ânsia, ela falava algo que não podia provar. E aí Roberto Marinho, Brizola entrava com uma ação judicial alegando, pleiteando o seu direito de resposta. E aí quando a Constituição diz assim, ó, direito de resposta proporcional ao agravo, tá bem aqui em cima da minha cabeça, ó, proporcional ao agravo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a notícia foi veiculada pelo Jornal Nacional, por exemplo, foi uma reportagem de 5 minutos do Jornal Nacional, Brizola tinha direito de aparecer no Jornal Nacional por 5 minutos se defendendo. Não, foi pelo O Globo, então ele ia para O Globo. E sempre pelo mesmo tempo, ou pelo mesmo número de linhas, se era uma mídia escrita. Sempre, além de uma
indenização. Eu lembro que nas últimas vezes, antes de ele falecer, ele nem ia mais à Globo, nem ia mais, nem entrava mais no Jornal Nacional. Ele mandava uma carta. Opa, não sei o que é isso aqui. Pronto. Ele mandava uma carta. E o William Bonner que lia a carta. Uma carta muito bem redigida, esculhambando com a Globo. Esculhambando. E era o âncora principal, o William Bonner lendo a carta. Você chega a sentir aquele contraste, né? Nossa Senhora, como assim? Isso está vindo da boca de William Bonner e ele descascando. Mas por que ele tinha que ler aquela carta? Tá cheio de intimidade. Por que Bonner tinha que ler aquela carta? Tinha que ler aquela carta porque era o direito de resposta de Brizola, além da indenização que ele botava no bolso. Certo? Ok? Dúvidas? Dúvidas? Bom, além disso, vamos para outro direito de liberdade de manifestação de pensamento. Eles é livre a expressão de atividade intelectual, artística e científica, e de qualquer comunicação, independentemente de censura ou licença. Olha a manifestação de pensamento aqui. Eu posso, mais do que falar do que quiser, eu posso me manifestar intelectual, artística, cientificamente e de qualquer meio, por qualquer do meio de comunicação. Independentemente de censura ou licença, mas ele diz, ó, censura ou licença, independente de censura ou licença, prévia. Tá? Como assim? Eu quero... Chico Buarque, na época da ditadura. Na época da ditadura ele queria lançar uma música. Antes de lançar a música, tinha que passar pelo crivo dos militares. Não era? Que mais? Que mais? Um livro. Antes do livro surgir, tinha que passar pelo crivo dos militares. Então, era sempre assim. Antes de alguma coisa acontecer, tinha que passar pelo crivo. A censura ou licença era uma licença prévia, uma censura prévia. Hoje em dia, existe essa censura. Existe a licença, só que ela não pode mais ser prévia. Graças à ditadura não se chama de censura, né? Porque censura é um negócio muito feio, uma palavra muito... A gente chama hoje de classificação. Eu lanço a minha música, mas a música tem muito palavrão, um juiz pode classificá-la como proibida para menores de 18 e essa música só toca na rádio depois das 10. Filmes, programas de TV, vocês devem ter visto, vai começar um programa X, uma Malhação, vai começar, não sei nem se passa Malhação mais, vai começar, não sei se passa Malhação, Telecine, filme da Globo, não sei se é Telecine, faz muito tempo que eu não assisto televisão, mas vai começar um filme novo lá na Globo, certo? Eu tenho que me atualizar um pouco em relação a programas de TV. Mas aparece lá, classificação livre, ou classificação 14 anos, proibido para menores de 14, permitido para menores de 18. Você vai no cinema, eita, eu quero assistir aquele filme novo de terror. Opa, classificação, proibido para menores de 18. Percebe? Então não deixa de ser uma... A gente só não chama de censura. Por quê? Porque a minha manifestação intelectual, artística, de comunicação científica, ela independe de censura. Eu vou me manifestar. Depois que eu me manifestar, ela pode ser classificada por faixa etária e por horários. Depois das 10, antes das 10, classificação livre e por aí vai. Ok? Tá claro isso? Posso? A liberdade também tem a faceta profissional. Liberdade de profissão ou liberdade profissional. 2 incisos falam sobre ela. O inciso 1 é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Opa, eu posso ter qualquer trabalho, qualquer ofício, qualquer profissão, desde que, desde que eu cumpra os requisitos, as qualificações, as exigências que a lei trouxer. Exemplo, antigamente bastava você se formar em direito e já era advogado. Aí surgiu uma lei dizendo, olha, para ser advogado agora, você precisa passar na prova da OAB. Eu posso exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas se for advocacia, eu tenho que cumprir 2 requisitos. Formatura na faculdade, aprovação no exame da ordem. Certo? Dúvidas? Um outro exemplo, antigamente qualquer um podia ser delegado. Aí depois surgiu, para ser delegado agora tem que ter curso superior, tem que ser formado em Direito. Tem que ser formado em Direito. Poxa, Nelson, mas a lei surgiu com requisitos. Antigamente você montava um restaurante de qualquer jeito, mas aí surgiram leis sob o manto da vigilância sanitária, regulando a profissão relacionada, né, ao ofício, ao trabalho relacionado a restaurantes.
Então, é uma liberdade profissional? É. Mas não há direito absoluto. Eu vou falar isso muitas vezes. Não existe direito absoluto. Nem o direito à vida, que é indisponível, nem o direito à vida é absoluto. Não existe direito absoluto. Todos os seus direitos são relativos. A vida, eu vou falar para vocês lá em segurança, eu tenho direito à vida, vírgula, salvo nos casos... Ninguém será condenado à pena de morte, salvo nos casos de guerra declarada. Isso é relativizar o direito à vida. Igualdade, todo mundo será tratado de forma igual, a menos que a situação seja desigual. Isso é relativizar o direito à vida. Tratar os desiguais de forma desigual, no limite de suas desigualdades. Percebe? Liberdade não é diferente. Eu tenho direito de liberdade de expressão? Tenho, mas se falar besteira, levarei lapada. Tenho direito de liberdade profissional? Tenho, mas é sempre um mais. Sempre uma relativização. Mas a lei pode, se já não fez, a lei pode surgir trazendo requisitos. Não existe direito absoluto. Todos os seus direitos são relativos. Ok? Olha esse outro inciso, deixa eu sair aqui da sua frente. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Opa, isso daqui tem muito em... A gente vê muito isso em filme e novela, não é? O sigilo profissional aqui do repórter. O repórter pode deixar sua fonte no sigilo. Vai lá e esculhamba naquela informação o prefeito. Aí o prefeito pergunta, quem foi que disse a você? Sigilo profissional. Vou manter o meu sigilo da fonte. E a Constituição diz, né, resguardado o sigilo da fonte. Ele pode manter, sim. Para o exercício da profissão, é possível manter a fonte em segredo. A gente fala muito em reportagem, jornalista e tudo mais, mas veja, há o sigilo profissional do advogado com o seu cliente, do contador, do médico, do psicólogo, o psicanalista, do que mais, do coach. Coach não é regulamentado ainda, né? Que mais? Do padre na confissão. Enfim, senhoras e senhores, para o exercício de uma profissão, liberdade profissional, é possível manter o sigilo da sua fonte. Ok? Nelson, isso é absoluto? É um direito? Não existe direito absoluto. Seus direitos são todos e sempre relativos. Ok? Dúvidas? Saio da liberdade profissional e entro na liberdade de religião. 3 incisos relacionando a liberdade de religião. Ficou pequenininho aqui, não foi? Deixa eu dar um zoom para você. Opa. Fiz besteira aqui, peraí. Ah, agora. Passou. Agora. Olha só. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, essa palavra é muito forte, né? Garantida, na forma da lei, a proteção aos locais e cultos e suas liturgias. Eu vou perguntar uma coisa, só um segundo. O Brasil é um país laico ou um país leigo? Laico ou leigo? Leigo ou laico? Nenhum dos dois. O Brasil, na verdade são sinônimos, perdoe-me. Os dois, qualquer dos dois. O Brasil não tem religião oficial. O Brasil é um país laico, ou se preferir, o Brasil é um país leigo. Tanto faz, é a mesma coisa. O Brasil não tem religião oficial. Isso quer dizer que ele deve aceitar toda e qualquer religião que aqui queira se instalar. É claro que seu direito é relativo. Vamos fazer aquela religião com um sacrifício humano, sacrifício de animais. Não, o direito é relativo, tá? Você já entendeu essa. Mas o que o inciso fala aqui é que a liberdade de consciência e de crença religiosa é inviolável. Se a religião quiser aqui se instalar e tiver seguidores, o Brasil vai apoiar. Mais do que apoiar, olha o verbo, olha a palavrinha, o Brasil vai garantir o desenvolvimento dessa religião, seja em relação aos locais ou em relação às suas liturgias. O Brasil deve garantir o exercício da religião. Certo? Ok? Mesmo que não concorde. Olha esse outro aqui, ó. 7. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que? A religião pode entrar nas entidades
civis ou militares de internação coletiva. Como assim internação coletiva, Nelson? A religião não pode ser impedida de entrar em presídios, manicômios, hospitais, são entidades civis, quartéis, são entidades militares. Opa, ali, militares. Estou meio perdido hoje. Militares. O Brasil permite que a religião entre, por exemplo, nos presídios. Algumas religiões nas últimas décadas mais que triplicaram de tamanho só com a estratégia de montar templos dentro de presídios. Levar a religião para dentro do presídio. Percebe? Essa estratégia. Poxa, por que o diretor do presídio permite que a religião entre? Porque não pode impedir. Não sei se você já assistiu Carandiru, ele morre no final, vou logo dizendo, pronto, já disse o que eu contei. Ele é demolido no final, o presídio. Mas Carandiru tem duas cenas que me chamam muita atenção. Uma delas é o casamento do personagem de Matheus Nastergaile com Rodrigo Santoro, que acontece numa cela que foi transformada num templo religioso. Poxa, por que o diretor permitiu? Porque não pode impedir. E outra, outra cena, já no finalzinho, um assassino entra de joelhos, como é que eu posso dizer, arrependido, numa capela, uma capela grande que ficava no pátio do Carandiru. Caramba, por que o diretor permitiu a construção daquela... Permitiu, porque não pode impedir. Não pode impedir a entrada da religião naquela capela, naquele presídio, naquela entidade civil, nesse caso, de internação coletiva. Certo? Ok? Nelson, quer dizer que eu posso entrar com a minha religião nos hospitais? Pode. Hospitais públicos, né? Hospitais que não sejam de propriedade privada. Pode entrar. Mas, Nelson, a minha religião é a Umbanda. Aqueles bombos, aqueles tambores, aqueles gritos. Eu posso entrar com a Umbanda dentro daquele hospital? Pode. Mas, Nelson, eu posso fazer o culto, a liturgia ali perto, com aqueles bombos aqui perto do berçário? Aí não, né? Teu direito é relativo. Faz perto do pessoal que está em coma, para ver se eles acordam, mas perto do berçário também não, pelo amor de Deus. Direito é relativo. Nelson, isso é possível dentro de um quartel? Sim. A religião pode ser... eu posso entrar com a minha religião no quartel. Por exemplo, fulano é, deixa-me ver aqui, judeu ortodoxo. Como judeu ortodoxo, ele não pode trabalhar aos sábados. Certo? Tem a testemunha do sétimo dia, né? Testemunho de Jeová do sétimo dia também não pode trabalhar aos sábados. Então o que acontece? Sábado não pode, foi resguardado, não pode trabalhar. Massa. Olha, tudo bem. Então, o quartel, se ele for militar, o quartel vai ter que montar a escala dele de tal forma que ele nunca trabalhe aos sábados. Serviço militar obrigatório. O jovem de 18 anos incompletos foi convocado para o serviço militar obrigatório. Aí ele chega e diz assim, eu sou testemunho de Jeová, não posso pegar em armas. Não posso pegar em armas. O que acontece? Dá ele uma prestação alternativa. É o próximo inciso, inclusive, eu estou antecipando aqui. Dá ele uma outra... Mas a religião não pode ser impedida. Dá uma olhadinha nesse outro inciso, você vai entender melhor com esse outro inciso aqui. Ó. Ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção política ou filosófica. Então não posso ser prejudicado por minha crença religiosa ou uma convicção política ou filosófica. Salvo. Perceba, salvo. Eu não posso ser prejudicado, salvo. Se eu alegar, se eu a invocar para não cumprir uma obrigação legal a todos imposta, para me eximir, para não cumprir uma obrigação legal a todos imposta, e também me recusar a cumprir uma prestação alternativa. Nelson, não entendi nada. Como assim? Eu não serei prejudicado por causa da minha crença religiosa. Certo? Mas às vezes existe uma obrigação legal a todos imposta que eu não quero cumprir. O exemplo, testemunho de Jeová não pode pegar em armas. Testemunho de Jeová não pode pegar em armas. Massa, tudo bem, beleza, tranquilo. Testemunho de Jeová não pode pegar em armas. Ok. Mas ele tem que prestar, ou ele pega em arma, ou ele é convocado, ou ele presta a obrigação alternativa. Se eu sou testemunho de Jeová e não posso pegar em armas, as Forças Armadas vão dizer assim, então você vai prestar 1 ano de serviço administrativo para o Exército, para a Marinha, para a Naval. Não pode pegar em armas não, meu filho, vai pegar na vassoura, vem cá, varra aqui o chão, por 1 ano. Então, ou eu cumpro a obrigação principal, serviço muito obrigatório, ou eu cumpro a obrigação alternativa. Serviço comunitário, serviço administrativo. Percebe? Eu não serei punido se eu cumprir uma ou outra. Se houver a dupla recusa, se eu não quero cumprir a obrigação principal, nem a obrigação alternativa, aí eu serei punido. Aí eu poderei ter suspenso os meus direitos políticos.
Vou te dar um outro exemplo. Esse daqui é um pouquinho mais capcioso, mas é um inciso que cai muito. Esse inciso cai pra caramba. Cai pra caramba. Aqui, pronto. Então vale um outro exemplo. Um exemplo pessoal, inclusive. O voto é um direito, é verdade, mas é um direito de exercício obrigatório. Olha a setinha aqui, ó. Obrigação legal. Tá vendo a setinha? É um direito de exercício obrigatório, uma obrigação legal a todos imposta. Esse todos é entre aspas, porque alguns o voto é facultativo, os outros não podem votar, mas em regra é uma obrigação legal a todos imposta. Certo? Aí eu posso ter uma convicção filosófica ou política. Esse ano eu não vou votar porque só tem ladrão. Uma convicção política. Ou eu não vou votar porque é contra a minha religião. Convicção religiosa. Certo? Não vou votar. Posso não votar, posso não cumprir a obrigação a obrigação legal a todos imposta. Posso, desde que cumpra a obrigação alternativa. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Não serei punido, não serei, como diz lá no comecinho, privado dos meus direitos se eu cumprir ou uma ou outra. Agora, se houver a dupla recusa, eu não fiz uma e não fiz outra. Não fiz nem essa nem essa. Não votei nem justifiquei. Suspensão dos direitos políticos por 1 ano. Desculpe, suspensão de direitos políticos nesse caso, até você pagar uma multa, no caso do voto, uma multa de R$ 2,50. Ok? Dúvidas? Vamos lá? Bom, senhoras e senhores, deixa eu fazer aqui um intervalinho. Religião, a gente vai para locomoção, mas antes deixa eu fazer um intervalo para ver se você tem alguma dúvida, tá bom? Anota aí, tudo.